A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Então, aquilo que sai da boca de Deus é o que nos alimenta. Então a gente vem aqui orar. A nossa oração é o momento de nós colocarmos as nossas questões diante do nosso Deus, mas é preciso também nós ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar, o que Ele tem a falar conosco, até mesmo porque nós queremos entender o que Deus espera da gente. Muitas vezes a gente só queremos, venha a nós, e o vosso reino nada. Então é preciso a gente ouvir a voz de Deus para entender o que Deus Ele espera de nós. A gente estamos acostumados a ouvir inúmeras pregações, e nesses anos todos de convivência, nesses anos todos de caminhada com Cristo que nós temos caminhado, eu e você temos ouvido a palavra, né? Inúmeras mensagens, inúmeras pregações, e em cada mensagem, em cada pregação, o Espírito Santo Ele tem nos ensinado algo. E nesse momento eu me recordo de um jovem chamado Bartimeu. Todo mundo já ouviu falar do cego Bartimeu, não é verdade? Alguém já ouviu falar do Bartimeu aí? Sim ou não? Bartimeu, ele era o quê? Ele era cego. Então, se ele era cego, qual era a deficiência dele? Ele não conseguia enxergar. Mas detalhe, apesar do Bartimeu ser um cego e não ter a visão física, quando ele ouve falar de Jesus, que Jesus de Nazaré estava passando por ali, né? Ele levanta sua voz e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Diga amém. Só que a Bíblia diz que informaram a ele que Jesus de Nazaré estava passando por ali, né? Jesus de Nazaré estava passando por ali, mas ele não clama o Jesus de Nazaré, ele clama ao Jesus, filho de Davi. Fala comigo, Jesus, filho de Davi. Entenda uma coisa, muitos que informaram a ele que ali estava Jesus de Nazaré, conhecia Jesus assim, de vê-lo, né? Conhecia esse Jesus daquilo que ele podia fazer. Aquele Jesus que estava ali, aquele Jesus que veio lá de Nazaré, aquele Jesus que tinha o pai marceneiro, que tinha outros irmãos, informaram ele que esse Jesus de Nazaré estava passando por ali. Mas ele vai clamar, e quando ele levanta sua voz, ele diz: Jesus, filho de Davi. Ou seja, este cego que estava impossibilitado de ver fisicamente, ele não era tão cego assim. Veja que ele tinha uma visão maior do que os demais. Enquanto os demais estavam vendo apenas o Jesus de Nazaré, este cego, ele estava vendo um Jesus que era o Jesus filho de Davi. Pastor, quem que é o Jesus filho de Davi? Aquele que veio para cumprir uma promessa. Diga amém? Fala comigo, Jesus, filho de Davi, aquele que veio para cumprir uma promessa. E esse Jesus filho de Davi, ele está presente aqui hoje, porque o Jesus filho de Davi, ele prometeu nas suas palavras, que está aí na sua mão, que eu não te deixarei e nem te desampararei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Esse Jesus de Nazaré, que informaram a esse jovem que estava passando por ali, ele não clama ao Jesus de Nazaré, ele clama a Jesus, filho de Davi, ou seja, aquele que cumpre promessas. Diga glória a Deus. E ele está aqui hoje para cumprir uma promessa na tua vida. Pastor, qual promessa? Ele diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei presente. E nós estamos aqui reunidos em nome dele. Então ele está presente. E ele está presente. Fala comigo, ele está presente. E ele está presente para fazer o que, pastor? Operar uma obra, operar uma cura, operar uma resposta, operar uma maravilha na sua vida. Posso ouvir um amém aí? Você que acredita nessas palavras, diga: eu creio, Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia agora no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo de número 1. A sua Bíblia diz no versículo 1 até o versículo de número 3. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o que diz aí? O Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Levante a sua voz e fala comigo, palavra da salvação. O que eu quero dividir com você hoje, irmãos, é que aquele jovem mendigo que estava à beira do caminho mendigando pão, quando ele ouve falar que Jesus Cristo estava passando por ali, ele entende quem era o Cristo, e ele levanta o tom da sua voz e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse Jesus, filho de Davi, você sabe que é aquele Cristo que cumpre promessas. Fala comigo, glória a Deus. E quando a gente olha para as promessas de Deus, você se depara com essa promessa aqui hoje. Olha a promessa de Deus para mim e para você hoje. O nosso Deus, ele é tardio em irar-se, mas ao culpado não tem por inocente. Então, se a gente tem culpa no cartório, se nós erramos, se nós temos errado, Deus não leva o culpado por inocente. Se uma pessoa é culpada, ela tem culpa, ela precisa confessar os seus pecados. Cristo já fez a parte dele, entregando a última gota do teu sangue para nos inocentarmos. Cabe a cada um de nós hoje reconhecermos o senhorio de Cristo, confessar as nossas culpas, porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, as suas iniquidades, alcança misericórdia, mas aquele que não confessa as suas iniquidades, ele nunca prosperará. Tem gente que não consegue progredir na vida, crescer, prosperar, porque tem iniquidade, tem pecado escondido debaixo dos panos, e a pessoa não confessa, a pessoa não abre mão do erro, mantém o pecado escondido, mantém as coisas erradas debaixo do pano, não confessa, não abandona o erro e continua no erro, continua culpado. Ele é culpado dos seus atos não confessados. E se essa pessoa partir sem confessar os seus erros, sem confessar os seus pecados, a Bíblia diz que ao culpado Deus não tem por inocente. Essa pessoa, no último dia, ela vai
ter que olhar para os olhos do Senhor Jesus, e naquele dia os olhos de Cristo serão colocados dentro dos nossos. Ele não vai inquirir nada de nós, apenas o olhar dele vai fazer a gente confessar os nossos pecados. E eu imagino que não vai ser preciso Jesus falar direita ou esquerda. Naquele momento a pessoa, ela vai saber exatamente qual é o seu devido lugar. Porque hoje nós temos a misericórdia, mas muitas vezes nós simplesmente ignoramos, rejeitamos, desprezamos, e ao culpado ele não o terá por inocente. Então, se hoje eu sou culpado, se hoje eu tenho culpa no cartório, se hoje eu carrego o peso dos meus pecados, a minha parte, a nossa parte, a sua parte é o quê? Confessar os nossos pecados e deixá-los. Porque aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Então hoje é o dia da misericórdia. Glória a Deus. E o que mais? A sua Bíblia diz, prossegue comigo: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e a tempestade e as nuvens são pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Pastor, eu não estou entendendo. Em uma tormenta, o Senhor, Ele é poderoso para abrir um caminho para a gente. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles estavam diante de uma tormenta, diante de um momento tenebroso, porque diante deles estavam o Mar Vermelho, atrás vinham os carros e cavaleiros de Faraó, de um lado montanha, do outro lado deserto. Então não havia para onde escapar. Eles, olhando para os cavaleiros de Faraó se aproximando, eles pensaram: nós vamos morrer aqui. Inclusive começaram até a murmurar contra Moisés e a reclamar contra Moisés, dizendo que Moisés os tirara do Egito para matar tanto a eles quanto toda a sua casa, a sua família, ali diante daquele Mar Vermelho, naquele deserto. E começaram a murmurar contra Moisés, porque eles estavam atordoados, estavam atormentados. E por que eles agiram assim? Porque aos olhos humanos eles não conseguiam enxergar a saída. Era uma tormenta para aquele povo. Estava vivendo uma tormenta. Para eles era o fim da linha, para eles era fim de jogo, para eles ia acabar por ali. Das duas uma, ou eles iriam voltar a ser escravo no Egito, ou eles seriam mortos pelos carros, cavaleiros de Faraó, ali diante do Mar Vermelho, naquele deserto. Então era uma tormenta. Porém, naquela tormenta, naquela situação, Deus tem um caminho na tormenta. Pastor, Deus tem um caminho na tormenta? Deus tem um caminho na tormenta. Moisés, vendo o povo murmurar e não sabendo como fazer e o que fazer, Moisés começa a orar. Eu e você estamos aqui nesse quarto de guerra, neste culto de oração e intercessão para isso, porque o nosso Deus, Ele tem um caminho na tormenta. Eu não sei o que fazer, pastor. Moisés não sabia o que fazer, ele foi orar. E quando Moisés começou a orar, Deus enviou um forte vento, mas antes falou: Moisés, mande o povo marchar. E na proporção em que Moisés obedece à ordem de Deus e orienta o povo, e o povo acata o que Deus fala para Moisés e obedece a palavra de Deus na boca de Moisés, e eles começam a marchar. A Bíblia diz que Deus envia um forte vento oriental,
que sopra sobre o Mar Vermelho, e ali naquela tormenta, ali onde haveria morte, Deus abre um caminho. Deus abre a rota de fuga. Deus abre a rota de escape. E Deus tem uma rota de escape para mim. Deus tem uma rota de escape para você. Deus tem uma rota de fuga para cada um de nós, no momento em que estivermos enfrentando uma tormenta. E eu não sei qual é o seu momento aqui hoje, mas eu quero dizer para você que no dia que se chama hoje, Deus tem um caminho nessa tormenta que você está vivendo aí. Diga glória a Deus. Deus vai abrir um caminho para você hoje. Eu posso ouvir um amém? O Jesus Cristo, filho de Davi, está passando aqui para abrir os seus olhos e fazer você ver um caminho nessa tormenta. Eu posso ouvir um amém? O Jesus Cristo, filho de Davi, está passando por aqui para abrir os seus olhos e fazer você enxergar um caminho nessa tormenta no seu casamento, nessa tormenta na sua família, nessa tormenta na sua saúde, nessa tormenta na sua vida financeira. Amém? Os olhos do Senhor estão aqui agora. Os olhos de Deus estão passando e Ele vai tocar em você, para você ver o caminho que Ele tem nessa sua tormenta. Glória a Deus. Se você crê nisso, diga eu creio. Eu quero aproveitar esse momento e também relatar com você um detalhe. A Bíblia diz, preste atenção, que Deus, Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Amém? Toda pessoa que semeia, o Senhor dá semente para ela. Entenda uma coisa. Você já viu que na agricultura funciona assim? Se você pegar uma semente, lançar ela na terra, e quando chegar a época da colheita, você simplesmente comer toda a semente, não fizer uma reserva para plantar de novo, obviamente você vai comer toda a semente e não vai ter o que plantar. É mais ou menos assim. No mundo espiritual é diferente. Quando nós semeamos uma semente na terra, a Bíblia diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Então tudo que você semeia diante de Deus, Ele vai te dar em abundância. Amém? O tempo que você está gastando aqui para semear em lágrimas, semear em oração, Deus vai te dar em abundância. O tempo que você está semeando aqui, sentado agora, mas ouvindo a palavra, entendendo que Deus tem, o que Ele tem? Um caminho na tormenta. É uma semente que você está recebendo. E essa semente vai gerar fruto aí. E Ele vai continuar entregando mais sementes para você. Entenda uma coisa, pessoal. O que você faz, o que você coloca, o que você entrega, o que você lança, o que nós entregamos, nós lançamos, nós tiramos de nós, gastamos da nossa vida e entregamos no altar do Senhor, são sementes. E a Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a nossa sementeira. Pastor, eu não estou entendendo. Então entenda, quanto mais você tira de si para dar para Deus, mais semente Deus vai dar para você dar mais. Diga amém? Se eu, por exemplo, tiro o meu dízimo e eu coloco no altar, se eu tiro a minha oferta e eu coloco no altar, esse dízimo, essa oferta é uma semente. Mas a sua palavra diz que aquele que dá semente ao que semeia. Então veja, se eu coloco no altar, é Deus que me deu para me semear.
O que eu tenho, o que você tem, o que nós temos, é Deus que nos dá para a gente semear. O trabalho que você tem, o dinheiro que você tem, a vida que você tem, os recursos que você tem, é Deus que te deu para você semear. Então você precisa semear, precisa gastar sua vida com Deus, para que Ele te dê mais. Amém? Tem pessoas que parou no tempo, parou de semear, parou de entregar o seu dízimo, parou de entregar a sua oferta, parou de semear. E tem um detalhe: vigia, vigia servo, vigia servo, porque a gente leu aqui em Naum, capítulo 1, verso de número 3, que ao culpado ele não terá por inocente. A pessoa que para de semear, vai chegar um momento que ela também vai parar de... Qual é a palavra? Quem não semeia, não colhe. Uma hora a semeadura vai parar também. Vamos agora ver isso aqui, que eu já vou terminar, já vou encerrar com você hoje. A Bíblia diz que estava todo mundo naquela grande tormenta. Talvez você esteja vivendo uma tormenta agora, mas escute o que Deus tem para te dizer. Aquele povo estava atordoado, atormentado, mas o Senhor falou. O que o Senhor falou, pastor? O Senhor falou para Moisés: mande o povo marchar. Quando Moisés, usado por Deus, entrega aquela palavra, fala comigo, aquele povo teve que ser de fé. Porque imagina você, como é que uma multidão, gente, vai começar a andar pelo meio do mar? Era loucura. Era loucura. Era loucura. Era loucura ao extremo. Porque era como diz no popular: se eles ficassem, eles iam morrer. Se eles voltassem, eles iriam morrer. E agora eles só tinham uma alternativa. Qual alternativa? Acreditar na palavra do homem de Deus. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. Diga amém? Acredite no que Deus entrega no altar para você. Quando o pastor está aqui, neste exato momento, como eu estou sendo um Moisés para te entregar uma direção. E eu estou aqui hoje para te entregar uma direção e dizer para você: marche, reaja, saia do lugar, deixe de estar prostrado, estacionado. Algumas pessoas já estão calejadas de ouvir o que é necessário ser feito, mas não faz. Deus está dizendo: ei, levanta, é hora de marchar, é hora de assumir o controle da sua vida e partir para cima do mar, do oceano azul de possibilidades que Deus tem para cada um de nós aqui. Diga amém? Mas a questão é: somos incrédulos. Ouvimos e temos ouvido, mas não reagimos. E é preciso a gente ouvir e reagir. O Senhor falou para Moisés: mande o povo marchar. O que ia fazer a diferença e salvar a vida daquela gente, e eles verem Deus fazer o sobrenatural, abrir o mar, cumprindo a sua palavra, criando um caminho na tormenta, seria se eles crescem na palavra de Moisés. Amém, gente? Deus está nos chamando para muitos propósitos aqui. Deus tem te chamado para inúmeros projetos nesta obra. Eu não sei qual é o caminho que precisa se abrir na sua vida. Eu não sei qual é a tormenta pela qual você esteja enfrentando, de modo pessoal, particular, internamente.
mas eu sei que Deus tem um caminho para você. Eu não posso fazer nada por você, mas esse que me traz essa palavra e coloca estas verdades em meus lábios, ele diz para você que tem um caminho aberto para a sua vida. Amém? E é o Senhor que vai fazer isso. Mas você tem que reagir e rápido. Não demore mais tempo, não. Não fique mais martirizando, protelando, prendendo sua bênção. É hora de agir. Diga amém, igreja. Fala comigo, é hora de agir. O Senhor falou, mande o povo marchar. Deus está dizendo, é hora de marchar. E quando a gente ouve falar é hora de marchar, significa para a gente não continuarmos enrijecidos, ignorantes, rebeldes, presunçosos, teimosos, soberbos, fechados no nosso mundo, na nossa maneira de pensar. É do meu jeito. Tem gente que está cauterizando a sua mente, achando que é do seu jeito, e não é do nosso jeito, não é do nosso modo, é do jeito de Deus. Posso ouvir um amém aí? Então Deus hoje ele diz, levanta e marche, porque existe um caminho aberto nesta tormenta. Amém? Agora é preciso acreditar na palavra de Moisés. Fala comigo, é preciso crer. Fique de pé e vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento aqui na tua casa, Pai. Meu Deus, esse culto de oração, de intercessão, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui para clamar, meu Deus. Naquele momento que eles estavam, meu Deus, diante de uma tormenta, não sabia, meu Pai, o que fazer. Não sabia, meu Pai, a quem clamar. Meu Deus, não sabia como agir. O Senhor falou para Moisés, mande o povo marchar. Mas a resposta só veio quando Moisés orou. E nós estamos aqui, meu Pai, para orar, porque o Senhor tem, meu Deus, um caminho, meu Pai, aberto na tormenta. Meu Deus, eu não sei qual é a tormenta desse homem. Eu não sei, meu Pai, qual é a tormenta na vida desta mulher. Eu não sei o que é que está atormentando a vida dele, está atormentando a vida dela. Mas o Senhor é Deus que vai mudar tudo aqui hoje. O Senhor é Deus que vai abrir as portas aqui hoje. O Senhor é Deus que vai mudar a sorte dessa pessoa aqui agora, Pai. O Senhor é Deus que vai mudar tudo aqui hoje, meu Deus. Então estende as tuas mãos, papai, e opera. Estende as tuas mãos aqui, meu Deus, faz a obra, Pai. Meu Deus, coloca a tua mão, Senhor, abre as portas, meu Deus. Tudo que está prendendo, meu Pai, amarrando, ó Deus. Meu Deus, envia teu fogo santo agora. Meu Deus, nós estamos orando aqui agora, meu Pai, porque o Senhor tem o teu caminho na tormenta, meu Deus. O Senhor tem uma rota de fuga, uma porta de escape, meu Pai. E nós estamos orando, meu Deus, porque queremos ver o Senhor abrindo uma porta, meu Deus, nessa tormenta, nessa luta, meu Pai, nessa aflição, meu Deus, nessa dificuldade, ó Pai, que esta pessoa, meu Deus, está enfrentando. Meu Deus, eu não sei qual é a luta desta pessoa, qual é a batalha dessa pessoa, qual é a peleja dessa pessoa, qual é a dificuldade desse irmão, dessa irmã, mas o Senhor é Deus que vai levantando, o Senhor é Deus que vai fortalecendo, o Senhor é Deus que sopra, meu Pai, o teu vento forte oriental aqui hoje e abre a porta e faz a obra, meu Deus. Sopra lá no coração desse filho, sopra no coração desse esposo, sopra no coração desse marido, sopra no coração desta mulher, meu Pai. Vai tocando aí, ó Deus, vai fazendo a tua grande obra aí, meu Pai, vai movendo as águas, meu Senhor. É o teu poder fluindo, ó Deus, é o teu poder trabalhando, Senhor, de uma forma linda, de uma forma gloriosa, de uma forma extraordinária, meu Deus. Levanta a tua voz, levante as tuas mãos
e diga: sopra, meu Deus, abra, Senhor, este caminho nessa tormenta. Põe a mão no teu coração, irmãos. Mentalize agora qual é a tormenta. Mentalize agora qual é a porta, qual é o caminho que você quer que Deus abra, porque Ele vai abrir um caminho para você. Ele tem uma rota de escape, Ele tem uma rota de fuga aí. Ele vai abrir uma porta para você. Abre, meu Deus, a porta. Toca, meu Deus, neste coração, meu Deus. Faz a tua obra aqui, Jesus. Vai tocando nesse homem, vai tocando nesta mulher, vai tocando nessa gente, vai tocando nesse coração. Pois é a tua palavra que diz que em lugar da vergonha o Senhor acrescenta, meu Deus, a dupla honra, Jesus. Então faz, papai, a tua grande obra, papai, pois agindo o teu Espírito Santo, não há quem possa impedir. E nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém. Senta mais um minuto, gente, eu já vou liberar você.